noite, mulheres empreendedoras da Mantiqueira. Estamos aqui para o nosso último episódio com o tema comportamento empreendedor. Nessa edição, o tema é independência e autoconfiança. Você já pensou sobre isso? Já pensou que a independência e a autoconfiança juntas te ajudam a tomar decisões mais assertivas, te mostrar o caminho mesmo quando ele ainda está duvidoso? Tem muito a ver com propósito, tem muito a ver com conhecer a si mesmo e experiências vividas. E hoje estamos aqui, eu e Lu, com uma convidada muito especial, que é de São Lourenço, mas que foi trilhar um caminho por esse mundo afora aí. Ela foi para diversos estados do nosso Brasil e foi com muita coragem que ela conquistou um lugar especial numa empresa nacional. Então, gostaria de dar boa noite para você, Adriana. Seja bem-vinda. Obrigada, Tice. Boa noite. Obrigada, Lu. Obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando, batendo um papo, falando um pouquinho sobre esses temas tão importantes, né? Autoconfiança e independência. Hoje estamos em família, né, Lu? É isso aí, minha irmã. Muito bom, né? Assim, poder ver nela essas características e poder estar aqui gravando, né? Para mim está sendo muito especial. E só para vocês saberem, são 10 comportamentos empreendedores, né? E para a gente chegar na independência e autoconfiança, a gente precisa de uma trajetória aí que nós já viemos contando ao longo dos nossos podcasts. Então vamos começar, né? Conta para nós um pouquinho essa sua trajetória. Como é que foi? Como foi essa sua saída de São Lourenço? Pode se apresentar, tá, Adri? Porque eu não te apresentei. Tá certo. Então, meu nome é Adriana, né? Eu saí de São Lourenço faz bastante tempo e eu tive a oportunidade de prestar um concurso público e passei no concurso público para a Polícia Rodoviária Federal. Então já tem 19 anos que eu atuo na Polícia Rodoviária Federal e durante esses 19 anos foram diversos desafios, diversas oportunidades que foram sendo trilhadas para que eu conseguisse construir uma história dentro da Polícia Rodoviária Federal. Eu acho que é isso. Mas claro que toda essa trajetória na Polícia Rodoviária Federal, eu acho que isso é importante marcar, veio também de uma trajetória que eu criei, que eu construí, que eu fui construindo aqui em São Lourenço. Eu falo que tem uma base familiar, que ela é a minha base, o meu alicerce, né? E tudo que eu vivi aqui em São Lourenço com a minha família, e também eu fui atleta de karatê e eu devo muito a esse esporte e principalmente ao meu sensei, Marcelo Brandão, que me ajudou muito nesse caminho, a ir me construindo também para esses desafios da vida. Porque eu acho que, lembrando da sua trajetória, né? Eu acho que a disciplina já começou ali nessa época, né, do karatê, né? É verdade. E até mesmo a autoconfiança, porque você tem que entrar num tatame, né? Eu lembro que eu tentei fazer, gente, mas não deu muito certo, não. Bem que eu tentei. Mas eu acho que para você entrar na luta, né, para você estar ali no tatame disputando, você tem que ter um pouco de autoconfiança também, né? Você precisa ter essa coisa dentro de você que vai te mover a querer lutar, querer ganhar ali, né? Você não acha? Com certeza. Agora aí você está falando uma coisa que é muito importante, né? Porque a gente fala de autoconfiança e parece que é uma coisa assim, eu nasci autoconfiante. Não. Muito ao contrário. Não mesmo. Não mesmo, porque a gente vai construindo e acho que a autoconfiança é isso. É você ir mesmo com o medo. É você saber que você vai ter medo, mas você encara o medo. Você erra, mas você consegue aprender com esses erros e ir construindo, não desistir, né? Você vai construindo, vai mudando a trajetória, vai construindo novos caminhos a partir disso. Então é isso, você não nasce com autoconfiança, você adquire à medida das experiências, à medida dos aprendizados, dos erros, das falhas e dos acertos. E claro, cada vitória também você compartilha com as pessoas que estão próximas e acreditando em você, e isso acaba que isso vai, você vê que é um contexto e você vai gerando esse coletivo também, né? Então é mais ou menos por aí.
Na sua fala ficou muito claro o que te motivou a seguir. Comenta com a gente também quais foram os maiores desafios lá naquele iniciozinho. Na PRF? Ou na mudança de cidade, fique à vontade para colocar algo. Cada escolha que a gente faz na vida são desafios que vão se colocando e que você vai aprendendo, né? Eu acho que tem muitas coisas que marcam a minha trajetória, tanto no esporte como na polícia. Agora eu vou falar um pouquinho da polícia porque eu acho que ela é muito marcante pelo fato de eu ser uma mulher numa instituição policial que ainda, hoje bem menos, diminuiu muito, mas ainda é uma instituição que ainda a mulher, às vezes, em alguns locais, ela é vista com um certo preconceito, né? Então, eu acho que um dos grandes desafios que marcam a minha trajetória na PRF é que no meu curso de formação já começa que eu fui a primeira colocada do curso de formação entre homens e mulheres. Isso já coloca ali alguma marca. E depois tem um curso na polícia, em algumas polícias, que é o chamado choque, que é o curso de choque, que é um curso muito difícil. Me dá até medo. Na verdade, você é preparado para trabalhar em situações de distúrbio, né? Aqueles escudos, enfim. E é um curso realmente que exige muito de quem está fazendo. E o primeiro curso de choque, né, na Polícia Rodoviária Federal, eu participei. Eu era a única mulher. Éramos 30 alunos, 29 homens e eu de mulher. Isso a nível Brasil, certo? Isso a nível Brasil, tá? Na PRF, né? Nacional. E eu lembro que o curso foi realizado numa base da aeronáutica, lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E havia muitas brincadeiras em que eles apostavam quanto tempo eu duraria no curso. E isso era um desafio para mim, né? E esse desafio me marca, porque eu falei assim, eu não vou desistir, porque eu sou capaz. E não só terminei o curso, como eu fui a primeira colocada do curso. E isso virou uma... e acho que isso é interessante, porque isso virou, na PRF mesmo, uma lenda. Hoje a gente já está na 17ª edição desse curso na PRF, e até hoje se fala da Adriana, que foi a primeira colocada no primeiro COCD da Polícia Rodoviária Federal. Então, e por aí outros desafios que vão acontecendo na minha carreira, em que eu fui abrindo caminho para outras, porque eu era a primeira. Eu fui a primeira choquiana, depois eu fui agora assumir a superintendência, eu sou superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Distrito Federal, eu sou a primeira mulher a assumir essa posição, né, no Distrito Isso a gente Federal. Acompanhou bem de perto, acho que todo mundo aqui de São Lourenço torceu, foi muito legal esse momento, né? Foi. Mas eu acho que isso é importante, porque é isso que a gente está falando. Eu não nasci com isso, né? Com essa autoconfiança. E não é que assim, não, beleza, eu encaro, é tranquilo. Não é tranquilo. Tem medos, tem momentos em que assim, a minha base, que é a minha família, é para quem eu ligo, porque a gente também não tem que se preocupar e deve pedir ajuda também, né? Porque a gente não é só. A gente precisa se acolher e se amparar nesse coletivo, que é o que nos dá forças também. Mas acreditar. São desafios, a gente vai acertar, a gente vai errar, a gente vai aprender, mas a gente vai encarar. Que bacana. Eu acho que é isso. As nossas escolhas, né, são escolhas, né? Você escolheu ir. E com isso, na sua fala fica muito claro que a sua fala acreditou. Era minha escolha, agora eu acredito que eu posso, então eu vou dar o meu melhor. Sim. Para que eu possa chegar onde eu sonhei, onde eu quis chegar, né? Parabéns. Obrigada. E quando você fala da família, a família seria o seu mantra naqueles momentos de desespero? A família seria esse mantra? Conta pra nós. Porque todo mundo tem um mantra, né? Com certeza é a minha família. O meu mantra
é para quem eu pego o telefone e ligo, porque eu já estou fora de São Lourenço há mais de 30 anos, né? Uhum. Então, nesses momentos em que, para comemorar as vitórias, na hora, mas também naqueles momentos em que a gente está mais fragilizado, é para quem eu ligo, é para quem eu... é de onde eu busco o meu amparo e a minha fortaleza para também conseguir ir em frente. Que bacana. A Lu tá aqui, ela sabe que inclusive, acho que a primeira pessoa para quem eu ligo são momentos que a gente, né, enquanto irmãs, né, porque tem o Rodrigo, mas é homem, né, aí eu acho que esse lado feminino, acho que existe um entendimento melhor entre a gente, né, e assim... É engraçado porque quando eu era pequena, ela me defendia em tudo, assim, ninguém podia chegar perto de mim que ela me defendia. Se alguém fizesse alguma coisa, se eu ficasse triste por algum motivo, ela estava ali para me defender. E aí as coisas foram acontecendo e hoje, né, a gente se defende, a gente se ajuda, né, mutuamente. Então, assim, eu sei quando ela não tá bem, ela já começa a ligar e aí a gente tira o tempo, a gente conversa, a gente pontua e a gente passa por desafios juntas. E aí, por mais que às vezes eu veja que vai ser difícil para ela, eu falo, não, você vai dar conta, eu tô aqui. E às vezes eu tô no mesmo momento, eu falo, nossa, mas eu também tô passando por isso. Ela falou, mas eu também tô aqui. Então acaba que a gente se ajuda mais nesse sentido, né? Essa troca de experiência entre a gente, né? De vivência, de estar passando por desafios, é legal, né? Mas a força dela me impressiona, assim, porque eu ainda tô no meu território, vamos falar assim, né? No meu mundozinho ali. Ela foi para outros lugares. Então, assim, falar da minha irmã, para mim, é momento de admiração. Né? Eu fico assim... Tô até aqui, a Tia está perguntando mais, porque parece que eu quero perguntar tanta coisa assim, porque é uma história, uma trajetória tão legal, que eu acho legal as pessoas entenderem que é o que você falou. Eu não nasci com essa independência, eu não nasci com essa confiança, eu fui conquistando um pouco diferente de mim, que já tive isso mais apurado desde pequena, né? Então, assim, é gostoso ver o quanto ela evoluiu, quanto ela se transformou, quanto ela mostrou quem ela é, o que ela veio fazer aqui, né? Então, para mim, é sempre falar dela, é sempre... E poder deixar as pessoas conhecerem a Adriana, que eu acho que quando você foi chamada para superintendência agora, eu vejo mesmo, porque os nossos Instagrams bombaram, né, Tícia? Até da rede, né? Da força que você ganhou para impactar as mulheres aqui. Então, poder trazer poder você falar dessa trajetória que é masculina, mas que em vários momentos você, enquanto mulher, se desafiou e fez o seu nome, fez o nome e carregou com você, porque a gente fala, uma mulher, quando ela vai à frente, ela leva muitas outras mulheres, né? Então, assim, pensando nisso, o que você poderia falar que você viveu, que trouxe outras mulheres junto com você? Que você fala, nossa, eu tive depoimentos, teve alguns momentos que eu tive que fazer isso, e eu percebo que tem outras mulheres que mudaram a vida com isso que eu fiz. Eu acho que isso é muito visível hoje para mim no Karatê, na superintendência, na polícia, nessa condição de superintendente, de servidoras policiais rodoviárias federais que vêm falar para mim sobre essa situação. Falaram, nossa, como eu me inspiro na senhora, como a senhora é forte, como é bacana, porque é uma posição muito difícil e a senhora está aí. Que legal, a senhora me inspira. Eu tenho muito esses depoimentos, né, de servidoras, em alguns eventos em que a gente participa como superintendente também e está nessa posição, às vezes, numa posição numa mesa, né, num evento, e tem ali vários homens e mulheres, e as mulheres da plateia te olham e depois da fala vêm procurar e falar assim, nossa, como é bom ver uma mulher como a senhora forte. A força também, né, de estar presente ali, também é uma coisa que a gente conquista com o tempo. Também não é dada de graça, assim, né? Algumas pessoas até podem ter uma habilidade melhor, mas a gente trabalha ela também. E eu acho que é importante falar isso. Nunca é sem medo. Nunca é, pelo menos para mim, nunca foi sem medo. Mas sempre sabendo que, mesmo com medo, eu vou encarar.
porque é uma coisa que eu quero. Se vai dar certo, o tempo que vai dizer. A gente não tem como saber. Mas se eu não for, aí eu deixei o medo me vencer. Né? Então, acho que é mais ou menos isso. Então, tem essa coisa de trazer outras mulheres por ser um exemplo. E aí é interessante porque é uma frase que mexe muito comigo, da Conceição Evaristo, que é uma escritora que eu admiro, e ela, quando foi indicada para ser a primeira mulher negra da Academia Brasileira de Letras, ela não conseguiu. E ela deu um depoimento e ela disse o seguinte: não importa ser a primeira, o importante é abrir perspectiva. E eu acho que isso é o que me marca. Eu tive a oportunidade de ser primeira em algumas coisas, mas isso não importa. O que importa é que eu abro perspectiva para outras mulheres, que elas veem assim, eu também posso. E pode, né? E pode. Acreditar que você pode, acreditar que você é capaz, e esse espelho que a gente cria, eu acho que é uma coisa muito gratificante. A gente fica até sem palavras. Fica. Mas, ó, a Adriana é uma intraempreendedora, ela é uma servidora pública. Nós temos um público grande de intraempreendedoras, mas a maioria são empreendedoras que têm os seus negócios, né? E a gente percebe no movimento da Rede de Mulheres os desafios das tomadas de decisões. Eu imagino grandiosos são os seus, né, Adriana? Imagino. Mas no negócio também acontecem, né? Muitas tomadas de decisão, assim, e isso tem a ver com independência e autoconfiança. Se você acredita naquilo que você está fazendo, e se você tem um contexto ali, você precisa tomar decisão. Mas muitas das vezes a gente, né, Lu, percebe esse sutil espaço entre a tomada de decisão e o medo, que foi o que você falou. E assim, nesse contexto, né, o que você poderia trazer para essas mulheres empreendedoras aqui da Mantiqueira? Nossa, acho que esse é um dos momentos mais difíceis, né? Quando a gente precisa tomar uma decisão, a gente não tem certeza se aquela decisão é realmente a decisão correta, porque isso não existe. Então, o que sempre eu procuro fazer eu me assessoro de outras pessoas. Eu tento evitar tomar uma decisão sozinha, centrada em mim mesma. Por isso eu digo que eu tenho uma equipe sempre que me assessora, eu escuto muito, eu adoro ouvir outras pessoas, né, que são da equipe, que vão me assessorar para que eu possa, com esses assessoramentos, tentar tomar a decisão que naquele momento eu entenda ser a mais acertada. Não é fácil, né? Tanto para intraempreendedores, né? Como para empreendedores, você toma decisões em que você vai desagradar pessoas. Sim. Né? Eu acho que eu costumo dizer que gerir pessoas é a arte de saber dizer não com uma certa delicadeza. Nem sempre a gente consegue. Sim. Mas eu acho que o que eu busco fazer é sempre isso: ouvir o meu corpo técnico, os meus assessores, para tomar uma decisão que naquele momento a gente entende que é a mais acertada para aquela situação. Então, acho que é isso. Ouvir, escutar outras pessoas, procurar não centrar só em você, porque eu já tomei decisões em que eu achava que a melhor decisão seria uma, ouvindo os meus assessores, eles falaram, veja bem, assim e tal, e não sei o quê, e eu acabei tomando uma decisão outra que não era a que eu exatamente queria, mas pelo assessoramento de outros. Isso é tão importante, né? A gente também ter essa flexibilidade de saber que não é o melhor para mim, é o melhor para o coletivo. E aí você está falando, e eu estou lembrando das palestras que eu dou para alunos de ensino médio, né? Quando eu chego nessa independência e autoconfiança, eu percebo assim um burburinho de que, eu quero essa daí. Mas eles não entendem ainda, né? Por isso que eu estou lá fazendo palestra, que a independência não precisa ser algo... Como a gente fala quando a pessoa fugiu a palavra? Não precisa ser Arrogante. alguém arrogante. Pelo contrário, precisa de ser alguém que divida a dor, que saiba escutar, como você muito bem disse.
Então, às vezes, você acha que vai chegar na 10ª característica, tô pronto para ir livre e independente. E, na verdade, é ao contrário. Você caminhou tantas experiências te mostraram que ouvir, parar, pensar é o grande sucesso da tomada de decisão, né? Você sabe que você falando, eu lembrei de uma pessoa que eu admiro imensamente na polícia e que hoje ele está coordenando, inclusive, a COP30. E foi uma das pessoas que marcou muito a minha trajetória enquanto gestora na polícia. O primeiro evento, o primeiro curso que eu participei, que eu fui convidada a ser coordenadora, foi um desafio imenso para mim. Eu estava coordenando um curso e o inspetor Giovanni, que é esse que eu me refiro, ele estava coordenando um outro. E eu querendo fazer as coisas do meu jeito, eu querendo que as coisas acontecessem da maneira como eu acreditava. E ele me chamou, sentou comigo e falou assim, com toda a sabedoria de anos à minha frente na polícia, ele falou assim: parceira, calma, as pessoas não são iguais a você. Não meça os outros pela sua régua. Confie na sua equipe e dê liberdade para eles. Apenas oriente o caminho. Isso foi um divisor de águas na minha trajetória enquanto gestora. E hoje é isso. Errei, tive pessoas que me ajudaram, que me assessoraram, o que foi transformando o meu caminho para que hoje eu pudesse ser como eu sou enquanto gestora. Ainda com muito a aprender, né? Mas é a trajetória que vai construindo a gente. Tá vendo? A gente não nasce pronta. De jeito nenhum. Tem uma questão importante de vocês duas, né? Quando você fala, eu construí minha autoindependência, né? Minha autoconfiança e minha independência. Eu também sou dessa turma. Mas a Lu não é, não. Desde o dia que eu bati o olho nela, eu falei, essa daí é nata. Independente e autoconfiança. E pode existir as duas coisas, né? Pode. É importante a gente conhecer, a gente entender, porque cada um, né, tem as suas características. Mas fato é que é possível desenvolver. E é por isso que a gente tá, né, com esse conteúdo no podcast para mostrar que é possível chegar lá. Sim. Né? Tem que viver as experiências, errando e aprendendo para que a gente possa chegar lá. A Lu foi uma das pessoas que me falou também, nesse mesmo curso que o inspetor Giovanni falou comigo, logo que eu fui convidada, eu liguei para ela e falei, Lu, posso coordenar um curso, eu não sei e tal. Ela falou para mim assim, aprenda que você vai desagradar muita gente. Porque, né, estar à frente às vezes é sobre isso também, né? Mas agora, ouvindo você falar, eu tô aprendendo. Então, assim, né? Pensa bem, é muito legal, porque às vezes uma fala de uma pessoa você se vê. Sim. Mas às vezes você, ouvindo ela contando, você ainda enxerga um outro contexto, sabe? Eu acho, assim, brilhante isso. Você tava falando aqui, eu me identifico muito, o Alexandre fala muito pra mim assim, para de achar que os outros são iguais a você, né? Você acha que todo mundo dá conta das coisas que você dá conta. E não é bem assim. Você, às vezes, é uma exceção. Então, assim, e eu acho isso tudo tão natural, quando eu já fiz um monte de coisa e ele fala muito sobre isso. Mas fala uma coisa pra mim, assim, diferente de mim, porque eu tenho vários problemas e tudo, mas você vive uma pressão diferente. Você vive sob pressão em vários momentos da sua vida, enquanto você estava ali no NOI, né? NOI que fala, né? Grupo de Operações Especiais. Depois, quando você foi para a academia, agora na superintendência, já teve na presidência. Você vive momentos de pressão muito grande. E, às vezes, tem que tomar uma atitude imediata, né? Que não dá tempo de você consultar, de você perguntar. Como que você faz para tomar essa decisão sob pressão? Essa pergunta é difícil, porque da mesma forma eu acho que tudo é também esse contexto de toda a trajetória. Eu acho que nesse ponto o karatê me ajudou muito. O fato de ter sido atleta, muitos anos de karatê, e o estresse de você ir para um campeonato, de você estar ali lutando e ganhar um campeonato, no outro campeonato, você é o adversário a ser batido. Porque você é a campeã, então todas as pessoas querem lutar com você e ganhar de você. Essas pressões, na minha fase, que eu comecei o karatê com 11 anos de idade, né? Eu acho que isso foi me preparando. E realmente,
ainda bato na tecla de que é treinamento. Por quê? A época que eu fui do Núcleo de Operações Especiais, da PRF, a gente trabalha sob pressão o tempo todo. Pois é. E a gente passa por treinamentos. A gente passa por treinamentos. Não é uma coisa nata. Não é uma coisa nata. Eu nasci e sob pressão eu resolvo. Não, não é assim que as coisas funcionam. Tanto tem um livro que é bem interessante, me fugiu o nome aqui, mas depois eu passo para vocês, que fala da teoria 10-80-10. 10% das pessoas, elas sabem o que fazer, ou seja, é muito pouco. 80% das pessoas não sabem o que fazer, mas têm a capacidade de aprender. E os outros 10% é aqueles que, infelizmente, vão sucumbir, porque não vão nem conseguir aprender. Mas vamos nos considerar nessa maioria dos 80%, sim, que temos a capacidade de aprender. E os treinamentos, eles existem exatamente para isso. Então, os treinamentos na polícia aos quais eu me submeti são treinamentos de pressão. Para que em momentos de pressão, em momentos de situações muito complicadas, a gente consiga manter um mínimo de controle para que a gente consiga tomar decisões sem se prejudicar e sem prejudicar o outro, né? Principalmente. Então é treinamento. Não foi... Eu não acordei e falei assim, não, hoje sob pressão eu vou decidir. Não. São muitos treinamentos aos quais eu passei da minha carreira na polícia, mas eu acho que já vem, e eu não posso deixar de pontuar isso, já vem desde a época do karatê, nas épocas em que eu ia competir, e com medo, eu não sabia aquela adversária ali, eu participei de campeonatos internacionais, né? Você foi para o Mundial também. Fui para o Mundial Feminino, no Japão, e a gente não sabe quem é aquela adversária ali, e você tem que entrar e encarar. E como é que você faz? É o treinamento que vai te dando isso. Então você perde algumas lutas, aí você chega na sua cidade, treina mais um pouco, aprende mais um pouco, para o próximo campeonato você tá melhor. Tá vendo? É tudo uma trajetória. Eu estava conversando com a Adriana ontem, que eu estava numa palestra em Araxá, né? Esse final de semana. E fala, por favor, o nome do atleta, que eu já esqueci. O Flávio Canto. O Flávio Canto estava falando sobre os campeonatos dele, e ele falando a importância de sempre ser um faixa branca, né, Adri? A gente estava conversando sobre isso. Ele fala, ele era um faixa preta, mas ele sempre entendeu que é necessário ser um faixa branca. Porque se você achar que você sabe tudo, você não consegue aprender, você não consegue ver as coisas e você vai ser derrotado. Então você tem sempre que ter uma mentalidade de faixa branca, de aprender, de buscar mais conhecimento, né? Então acho que isso faz todo sentido mesmo, porque por mais que você viesse treinando, você ainda está treinando mais, ainda tem mais essa condição. E às vezes a gente acha que tomar uma decisão é uma coisa rápida, não precisa de treinamento, só precisa de raciocínio, de lógica. E não, às vezes é um treinamento que a gente nunca imaginou. Eu tava aqui pensando, o que eu posso fazer para treinar? Minha cabeça vai fundindo, né? E eu tô pensando assim, nossa, como é que eu vou treinar essas questões? Como é que eu posso desenvolver alguma coisa para treinar? Porque eu sou a favor de treinamento, eu sou a favor das capacitações, né? Tanto que a rede capacita, conecta e fortalece. E eu acho que a capacitação é o que faz a gente sair da zona de conforto, faz você sair daquela situação que você tá e que você acha que você já domina, né? E é o que você falou, sempre vai ter o medo. Porque eu também acho assim, quando não tiver aquele frio na barriga, não tem propósito. É o perigo, né? Quando a gente... eu sou motociclista também, da polícia, mas antes de eu ser motociclista, eu era motoqueira. Tem uma diferença, né? E eu levei alguns tombos de moto. E todos esses tombos que eu levei de moto é quando eu achava assim, eu sei pilotar. Porque você confia tanto que você esquece dos perigos, dos riscos. E a gente nunca pode esquecer os riscos. Em qualquer situação da nossa vida, tem riscos que a gente precisa estar atento a eles. Não é deixar de fazer por conta dele, mas é saber que eles existem e como eu posso olhar para esses riscos e mesmo com eles ali ir seguindo. Eu acho que é isso. Se eu confio demais, eu esqueço dos riscos e aí eu posso me dar mal. Otis. Ela fala de todos os comportamentos. Você já
Eu ia falar isso. Eu tava aqui pensando que a gente trabalha muito planejamento dentro do empreendedorismo, né? Você tem que planejar. Você vai abrir uma empresa, você tem que fazer os mapas ali, fazer todo uma planilha para você colocar como é que vai ser. E aí eu tô pensando assim, como que tem tudo a ver, né? Eu amo fazer evento, eu adoro fazer as coisas, mas eu aprendi com ela, né? Porque eu lembro, o primeiro evento que eu fui fazer, que ela veio, porque ela trabalha com essa parte de organização, e que ela veio, que ela colocou para mim uma planilha, que eu já tenho planilha, ela desenhou mais ainda uma planilha de detalhes. Até hoje eu penso sobre isso, eu falo, às vezes a gente acha que a gente está detalhando e está esquecendo uma coisa que no resultado final vai fazer diferença. Então eu quis trazer isso porque linka muito o empreendedorismo até mesmo com quem não trabalha ativamente no empreendedorismo, mas o que ela me ensinou de esmiuçar melhor a planilha, de entender, de ficar pensando, isso aqui, se eu deixar passar, vai acontecer isso, porque a segurança, né, na época você estava na segurança, a segurança, ela requer os detalhes, né, e o empreendedorismo, ele necessita também dos detalhes para a gente minimizar os nossos erros lá na frente, né? Então, você vê como é que as coisas se conectam. Às vezes a gente acha que a gente está falando de duas coisas. Nossa, ela não é empreendedora, como que ela pode falar sobre isso? Como que ela pode trazer? Mas muitas das coisas que eu aprendi também na minha prática hoje de empreendedorismo tem a ver com as planilhas de um evento que você me ajudou a fazer e que faz com que eu detalhe muito mais as ações quando eu vou tomar uma decisão, quando eu vou fazer um projeto, quando eu quero executar um projeto, né? Então, assim, muito legal a gente trazer isso, né? Perfeito. E quando ela fala de ser ensinável, né, de estar aberta o tempo todo, isso é busca de informação constante para que você melhore, né? Exato. Que você seja melhor do que o dia zero que você entrou no curso, né? Exatamente. Quando você fala do cálculo do risco, perfeito! Então, uma somatória de características que nos trazem aqui na autoconfiança. Inclusive, no nosso livro tem esse tema, né, Lu? Que é um tema muito importante, que a gente precisa trabalhar sempre, porque é uma minoria que nasce autoconfiante. Sim. Né? Eu costumo dizer que é o filho mais novo. Tô certo? Como é que é? Eu sou a mais velha. Então, a mais velha é aquela que se cobra mais, normalmente. Eu também sou a mais velha, sabe? Mas no caso do Caio, meu marido, ele é o mais velho, eu acho que ele nasceu autoconfiante também, então eu já quebrei a regra. Mas é muito importante a gente trabalhar, saber que é possível, né? Trazer na prática. Não importa se você é uma intraempreendedora, né? Tá dentro aí de uma empresa nacional, né? Uma servidora pública. O que importa são as práticas do dia a dia, né? O que é possível. E a gente espera muito que essas mulheres tenham captado aí, né, Lu? Esse conhecimento, esses detalhes, né, que a Lu quis reforçar, que eu acho que é muito importante. O empreendedorismo é uma soma de comportamentos, é a experiência no dia a dia, é você se permitir, né? É correr risco dentro daquele planejado, é poder estar conectado com pessoas, ter um mantra, sempre, né? Ter alguém ali que você possa... Né? Fazer o mapa do poder, né? Eu falo que assim, a Adriana não fez Empretec. Não. Né? Mas eu fiz Empretec o ano passado, acho que o ano passado, né, Tia? Estou meio perdida de tempo. Nossa, já tem isso tudo. Ano retrasado, então. E o Empretec traz todos esses mandamentos, né? Esses mandamentos não, esses pilares do empreendedorismo. E aí, conversando, a gente vai vendo isso, né? E aí, quando a gente tem que desenhar ali o nosso mapa para saber com quem que a gente vai se relacionar, com quem que a gente tem que falar, tudo isso tem a ver com todas as áreas, com todos os segmentos. Para tudo que a gente vai fazer, a gente tem que pensar, eu preciso, que a gente estava trabalhando em rede de contato também, eu preciso entender com quem que eu vou falar, quem está próximo daquela pessoa, que vai me conectar àquela pessoa, né? E acho que no seu trabalho isso não é diferente. Não. Eu acho que todos os pilares você trabalha dentro do seu negócio, que não é empreender, né? Não deixa de ser, né? Porque o servidor público, ele tá exatamente para servir a sociedade. Esse é eu acho que inclusive a gestão pública, acho que é o mais difícil, até por isso, porque eu tenho que fazer com que os servidores que estão ali, subordinados nesse momento a mim, com que eles entreguem da melhor forma possível o melhor serviço que a PRF faz para a sociedade.
Então, perceba, a minha função de gestora máxima da instituição, ali no Distrito Federal, é, ao mesmo tempo, fazer com que os servidores subordinados a mim entreguem o melhor, como também eu tenho que fazer a minha rede com todos os outros órgãos e instituições e do Distrito Federal, do governo do Distrito Federal. Outros órgãos de segurança pública, secretarias. Então, assim, é complicadíssimo, porque é isso, a gente tem que trabalhar a parte técnica e também a parte política. Política nesse sentido de fazer articulações. Brilhante. Tem Empretec para quem não é empreendedor? Tem alguma capacitação estilo Empretec para pessoas que não estão nessa área de empreendedorismo, Tícia? Não sei. O Empretec serve para todos. Eu achei que só podia fazer Empretec quem... Não, porque a gente desenvolve os comportamentos empreendedores, exatamente para isso. É um treinamento. Exato. É um treinamento. Olha, gente, agora que eu sou mais apaixonada. Eu achava que só podia fazer Empretec quem fosse empreendedor, assim, que tivesse um negócio ou que estivesse abrindo alguma coisa. Não necessariamente. Pode ser para empreendedores. Inclusive, eu sou uma empreteca. Das melhores, vou te falar. Isso aí. Isso mesmo. Rodri, eu fiquei com uma dúvida. Por que a PRF? Na verdade, assim, eu sendo muito honesta, como eu costumo sempre ser, né? À época, eu era professora de educação física. Minha formação é licenciatura em educação física. Então, eu trabalhava dando aula em academias. E percebendo que eu não ia conseguir manter o ritmo de dar aulas naquela rotina, eu comecei a estudar para um concurso público. E, à época, o concurso público que apareceu foi a PRF, que eu passei. Mas eu digo que eu entrei na PRF sem conhecer e que, ao entrar, eu me apaixonei. Conheço a história. Conhecer a PRF me fez eu me apaixonar. E é interessante isso, porque ao longo desses 19 anos, hoje eu sou instrutora da polícia da PRF desde 2008. Então, eu participei de vários cursos de formação de novos policiais. E lá atrás, você via essa característica. As pessoas entravam porque era oportunidade. Os últimos cursos de formação, você já via pessoas que entraram porque queriam ser PRFs, né? Então, tem essa questão também que foi se formando de uma polícia rodoviária federal um pouco mais fortalecida, de uma imagem institucional mais fortalecida. Mas eu confesso que eu entrei sem conhecer muito, me apaixonei e me desenvolvi e me dediquei à instituição a qual hoje eu pertenço. Perfeito. Estamos nos momentos finais, infelizmente, né? Porque acho que tinha tanta coisa pra gente conversar. Mas, Tícia, vou deixar você fechar, fazer a pergunta final aí. Tá bom, eu tô cheia de perguntas aqui, deixa eu pegar na minha lista. Mas eu acho que para fechar o chave de ouro, e pode ser uma pergunta bem, assim, forte, mas ela é importante, né? Para fechar os nossos 10 episódios, assim, de uma forma bem assertiva, para mexer com as mulheres. Você já pensou em desistir? Já. Ainda bem que não fui eu que fiz a pergunta. Já. E várias vezes. Eu sou superintendente há 1 ano e meio. Nesse 1 ano e meio, não foi nenhuma e nem 2 vezes que eu já pensei em desistir. A Lu sabe disso. Por isso que não fui eu que fiz a pergunta, graças a Deus. A pressão é muito grande, enfim, todo o contexto que a gente hoje vive no Brasil mesmo, em termos de segurança pública, é muito complicado, e você estar à frente de uma instituição de segurança pública. Então, assim, como eu disse, não foi nenhuma, nem 2 vezes. E o que me segura? Né? Então, acho que assim, pensar em desistir, sim. Então, por que eu fiquei? Porque eu acho que continua tendo uma base que me sustenta. É aquela coisa assim, a gente ter uma casa, a primeira coisa que você constrói é a sua base. Quando você tem a sua base muito forte, muito sólida, você dá um vento, dá uma mexida na terra, mas ela tá ali te segurando. Então, eu acho que o que me segura hoje ainda são propósitos.
E um propósito que eu tenho muito forte é fazer muito bem o meu serviço. O propósito de ser servidora pública no contexto da palavra mesmo, servir ao cidadão e tendo a oportunidade de estar à frente da instituição é o que me segura hoje nesse cargo, mesmo com todas as dificuldades que acontecem. Parabéns, Deus te abençoe, viu? Amém. Você já deixou um legado e o seu propósito é muito parecido com o da Rede de Mulheres, né? É que a gente possa realmente fortalecer, que a gente possa inspirar e que a gente possa dizer para todas essas mulheres, esse podcast é para você, que vocês possam entender que precisa ter um propósito. Façam as escolhas, aqueles desejos que vocês têm e busquem apoio. Seja no Sebrae, seja na Rede de Mulheres, seja com a sua família, com seu esposo, com um amigo, com um sócio, né, Lu? Busquem apoio, vocês podem. Basta começar, basta ter coragem para começar, não é isso? É isso. E uma coisa importante, porque quando a gente toma uma decisão, ela nunca é individual. Ela impacta um coletivo que te ajuda. Que nesses momentos em que você fala assim, caramba, tá pesado, parece que vem mãos, né, pessoas, forças que te ajudam e te sustentam. E aí você vê que o poder do coletivo é muito grande. Então, acho que é isso. Então, acho que fechou, porque é exatamente sobre isso. É sobre estar em rede, é sobre se apoiar, é sobre se ajudar. E a rede está aberta a você, mulher, a você, empresário, que ou quer começar alguma coisa e tem essas dificuldades, tem esses desafios. Nós estamos sempre à disposição, né, Tícia? Eu, a Tícia, a Camila, seja no Sebrae, seja nos nossos negócios, a gente está disposta a ajudar, a ouvir, a batalhar com vocês e a fazer a diferença, porque eu acho que a rede nasceu para poder brilhar, mas não vamos brilhar sozinhos, vamos brilhar todas juntas e de mãos dadas. Então, que a gente possa seguir esse propósito e cada vez mais fazer com que vocês entendam que isso é para vocês, não é para mim, não é para Tícia, não é para Adriana, mas é para todas nós juntas, né? Uma boa noite a todos, um bom dia, uma boa tarde, independente do horário que você vai assistir isso, mas que isso te conecte e te fortaleça também. Tá certo, boa noite.